Fala pessoal, estamos aqui hoje com um dos nossos aprovados. Eu sou o professor Endro Cazé, para quem ainda não me conhece aí, muito prazer. E a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco mais sobre o nosso aluno. Ele mesmo vai se apresentar, vai falar o nome dele, dizer aí também para a gente em que ele foi aprovado, como que ele nos conheceu, enfim, a gente vai bater um papo bem legal aqui com vocês. E a gente, sou o Maurício, eu fui aprovado em Medicina na UFF, Universidade Federal Fluminense, pela primeira edição do SISU 2023. Quantos anos você tem, Maurício? 20 anos. 20 anos, pô, massa demais. E você foi aprovado na Universidade Federal Fluminense? Isso. No curso de? Medicina. Medicina. Show de bola, show de bola. Como que você conheceu assim, entrou em contato primeira vez com estratégia vestibulares? Então, na verdade, eu conheci numa aula, um dia eu vi um vídeo meio aleatório no YouTube de vocês resolvendo uma maratona de questões para a Unesp, aquela semana especial que mais cai nos vestibulares. E daí, a partir daí eu fui acompanhando, olhando as aulas ao vivo, e daí quando vocês começaram com os sprints, daí eu entrei de cabeça de vez, eu comecei a acompanhar vocês direto no YouTube, acordava 8 horas da manhã até 2 horas da manhã resolvendo questões com vocês, limpava a banca, e daí depois eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos e peguei material de estratégia gratuitamente, daí eu fui acompanhando também. Show de bola. E o que você achou desse material aí? Primeiro impacto que você teve? Cara, o primeiro impacto que eu tive é um material bem completo, acho que detalha muito o conteúdo, e é muito interessante para tanto criar uma base, quanto, pro meu caso, criar um aprofundamento nos estudos. Legal, legal. Dessas ferramentas todas aí que você citou algumas, qual que você usou mais assim na sua preparação? Cara, de longe, o Sprint. Eu acho que assim, que agora, no caso, seria o banco de questões, né? A sequência dele. Eu acho que essas questões resolvidas, tanto em vídeo quanto em texto, com resoluções detalhadas, mostrando tanto os erros quanto os acertos, fazem muita diferença, tanto para você conhecer o estilo da banca, como para você lapidar aqueles pontos específicos que te levam à aprovação. Legal. Para você, assim, essa foi a maior vantagem? O banco de questões, os sprints, a quantidade de questões e o método como a gente faz essas resoluções? Sim, eu creio que não só a quantidade, porque tem outros lugares que você acha esse volume de questões com uma resolução, mas eu acho que a forma que essa resolução é feita, com nível de detalhamento, mostrando tanto os erros de cada alternativa quanto os acertos, fazem muita diferença. E ele sempre cita assim nas resoluções, os professores, né, sempre citam qual foi o capítulo utilizado, qual é aquele conteúdo, né, onde que você pode ir direto ao ponto, e aí você consegue ir depois no PDF e no vídeo de forma mais assertiva. Você chegou a utilizar os PDFs e os vídeos? Né? Sim, na verdade, os PDFs, os vídeos eu acompanhei mais aulas ao vivo, assisti alguns vídeos, e os PDFs, que nem eu falei, eu usei alguns mais especificamente para aprofundamento. Como eu já tinha uma base boa, eu tive um ensino médio um pouco intenso e eu já estudava um pouco, eu sentia falta de aprofundar um pouco, então os PDFs me ajudaram bastante nisso. Por exemplo, matemática. Tinha uma noção geral de funções, mas você entender as particularidades de cada função e como se aplica em cada exercício faz muita diferença na hora de você resolver uma prova em questão de agilidade. Uma questão que você levaria 5 minutos para resolver e entender, você resolve em 3. Show de bola. Dos materiais, você citou aí o de matemática, né? Então você teve aula comigo lá na parte de matemática, teve aula com outros professores que estão por aqui hoje também. E o que você achou dos professores? Você gostou dos professores? Você gostou de ter a opção de, em determinada matéria, escolher um ou outro? O que você achou dos professores? Sim, no geral... O que eles agregaram aí em você? Sim, no geral, acho que o estratégia tem um corpo docente muito bom. Porém, os professores, naturalmente, têm estilo diferente de ensinar, né? Por exemplo, você, o Marçal, a Bruna pra Carol, o Ale pro Marco. Então, é natural, tipo, cada pessoa tem um estilo diferente. E eu acho muito válido isso de você ter a opção de entender esse estilo. Por exemplo, pra história. Eu gosto muito da forma como a lei explica, porque ela traz uma pegada mais cultural, mais íntima para a história, mas ao mesmo tempo eu gosto da interdisciplinaridade que traz o PDF do Marco. Então acho que complementar os dois, você saber tirar o melhor de cada professor, é uma possibilidade muito legal que a estratégia traz. Pô, essa dica aí é muito legal. Para os outros alunos, achei bastante interessante esse ponto de vista. No caso de estudar online, como que você avalia essa experiência? E se você puder citar aí uma vantagem, uma desvantagem? Eu particularmente, eu estudei online em 2020, 2021 e 2022, eu conciliei, na verdade, os materiais de estratégia com cursinho presencial. Certo. E eu acho que voltando àquilo que eu falei, eu acho que todo mundo tem diversas ferramentas, principalmente hoje em dia tem diversas ferramentas à disposição, tanto no material de estratégia de outros cursinhos, tanto com livro físico, tanto em tempos de estudo, tantos lugares de estudo. E eu acho que
a chave é você gerenciar as melhores formas de usar as ferramentas que você tem à mão. Então, para o estudo online, é uma coisa que eu gosto muito, porém, eu sinto falta, em parte, de uma interação, tipo, ter colegas de sala, coisa, que é uma coisa que a estratégia já proporciona, que é muito interessante, com as salas VIPs e com os fóruns. Porém, eu ir pro cursinho presencial e ter alguém do meu lado estudando, para mim era uma coisa que fazia diferença. Mas, ao mesmo tempo, uma interação próxima com o professor, que dá um material aprofundado, que é constantemente atualizado, que tem uma prova resolvida, também faz muita diferença na estratégia. Porque, por exemplo, teve uma prova mês passado. Hoje eu já consigo acessar o material com uma resolução detalhada dessas questões e me preparar. No final do ano passado eu estava me preparando para a prova da Unesp em novembro. Alguns meses antes teve a prova do Einstein, da FAMEMA, da FMABC, acho. Enfim, diversas provas da banca Unesp, e eu poder acompanhar essas resoluções para criar uma base para minha banca, já revisando os conteúdos, faz muita diferença. E justamente essa renovação constante, eu acho que é uma coisa muito legal do estudo online. Justamente com a possibilidade de aprofundamento e facilidade de acesso. Entendi. Porém, eu acho que talvez a desvantagem seja uma certa falta de interação, não tanto com o corpo docente, mas talvez com outros colegas, o que, no meu ver, pelo menos ajuda um pouco com a disciplina. Então, eu acho que a questão principal é uma coisa que exige disciplina, que é uma coisa que eu reconheço que eu particularmente não tenho tanto assim. Entendi. Então é mais questão de autodisciplina, né? Beleza. Então, essa experiência online aí, o que você pode dizer para os outros alunos? Você acha justo o valor que você pagou, o investimento que você fez com o que você recebeu de estratégia? Sim, eu acho que vale completamente a pena. Eu não posso dizer que o valor é válido pelo que o aluno aproveitou, mas eu posso dizer que é completamente válido pelo que é ofertado. Entendi. E se o aluno se dispõe a adquirir o curso de estratégia e ele se dispõe a usar os materiais que são fornecidos da melhor forma possível, vale 100% a pena. Você recomenda a estratégia vestibular para outros alunos? Recomendo. Facilmente. Tem algum motivo assim específico que você fala? Eu estou aqui te perguntando, por que eu tenho que comprar a estratégia? Me fala um motivo. Aprofundamento e detalhamento de questões. Simples assim. Eu acho que essa parte das questões, que nem eu falei, é uma coisa que é incomum. Até hoje eu não achei um material com um detalhamento e uma resolução de questões no nível de estratégia. Beleza. Vamos falar sobre a prova agora um pouquinho? Quando você chegou no dia da prova, começou a ler as questões e dá aquele sentimento de caraca, é hoje. Vou conseguir resolver isso aqui. Explica esse momento pra gente. Cara, primeiro, eu não tive esse momento, caraca, eu vou resolver isso aqui. Só tive um momento, caraca, eu vou ter que resolver isso aqui. Porque você saber que você vai resolver e você saber que você tem que resolver, tem uma diferença aí. Partimos aí. Depois, é muito interessante você pensar na diferença das provas. Que, por exemplo, eu fui aprovado agora pelo SISU. Eu nunca me preparei especificamente pelo Enem. Claro, eu dei uma revisada nas questões antes da prova, tem uma importância de uma maneira geral para os estudantes, mas o meu foco nunca foi Enem. Eu sempre fui focado em VUNESP e FUVEST. Então, assim, eu caí um pouco de paraquedas. E eu achei a prova do ano passado um pouco diferente, inclusive, mas isso não vem tanto ao caso. Mas a questão de você sentar e fazer uma prova, você ter uma preparação, é você chegar lá, você saber que você está preparado para aquilo e você fazer o possível. Mesmo que talvez você não se sinta preparado, você tem que fazer o possível. E fazendo o possível foi aprovado, então eu creio que seja possível para todo mundo. Então, quando você saiu da prova, você teve a impressão que seria aprovado? Não, eu não tive a impressão que eu seria aprovado, mas eu já sabia que eu tinha um desempenho bom. Não sabia se seria suficiente, mas eu estava satisfeito. Porque eu sabia que eu me preparei para aquilo e eu tinha feito melhor. Já tinha feito outras provas? Sim, E sim. o sentimento dessa vez estava melhor? Sim. Entendi. Eu acho que você saber reconhecer a sua evolução, tanto de ano para ano, quanto até, sei lá, de uma prova que você faz em novembro para uma prova que você faz em dezembro, apesar do cansaço, é vital no processo. E você pode contar um pouco pra gente sobre como foi o desempenho na prova do Enem, quantos acertos, qual matéria saiu melhor? Então, a parte dos acertos eu não sei dizer exatamente, eu só... Não, percentual Não, mas ou assim, então, eu não sei aproximação? direito. Mas assim, eu lembro que em matemática eu acertei mais ou menos 34, humanas acho que foi umas 39. A redação me surpreendeu um pouco, eu tirei 940, foi por acaso a nota mais alta que eu tirei até hoje, até em simulado tudo. Enfim, natureza também tirei uma nota bem interessante, 780, se eu não me engano. E, enfim, eu não vou lembrar de todos agora, mas o ponto é que a minha nota me surpreendeu. Eu sabia que eu teria tido um desempenho bom, mas a minha nota me surpreendeu. Eu acho que muito disso foi de eu conseguir me estabilizar para saber que eu me preparei para aquilo e eu tinha que fazer aquilo naquele momento. E
A sensação do momento que você viu o seu nome lá na lista, como foi? Cara, vou ser bem sincero, eu estava me sentindo meio... Me dá uma palavra que eu posso falar no YouTube pra filha da puta? Mas no sentido de quê? Não, é porque, tipo, eu não liguei muito, entre aspas. Você largou foda-se, foda-se isso aí. Entendi. Fala assim, no momento eu não dei tanta importância. Então, pra ser sincero, no momento, eu fiquei meio... Eu fiquei feliz com a notícia, mas eu não fiquei eufórico, eu não fiquei tão empolgado com isso. Tanto que muitas pessoas olharam pra mim e me julgaram, mas... Eu acho que em muito ponto a ficha não tinha caído. Eu acho que hoje, principalmente, tipo, no momento que eu sentei na rodoviária pra pegar o ônibus, chegar aqui na estratégia que a ficha tá começando a cair, que eu cheguei onde eu queria, eu vou realizar um sonho. E... Cara, é isso. Eu sinceramente não esperava ser aprovado nesse momento. Mas o processo que me levou até aqui me possibilitou isso. Show de bola. Vamos falar mais uma vez um pouquinho sobre isso aqui, e aí o que ficar melhor vai para edição, Não, tá? tranquilo. O aluno que ainda não é um aluno corujinha e você tivesse que dar uma dica para ele, assim, como você incentivaria ele a vir para o Estratégia se você for recomendar o nosso curso? Cara, primeiro a questão das questões que eu comentei, eu acho que o nível de resolução não tem comparação. Simplesmente não tem comparação. Tem outros lugares que você acha um volume de resoluções assim, mas não com tanto detalhamento e especificidade. E também eu acho que a melhor propaganda que eu poderia fazer é mandar um link e pedir para ele assistir uma aula no YouTube. Porque eu consigo pensar aqui só de cabeça pelo menos uns 5 webinários que, sei lá, eu aprendi mais do que em uma semana no cursinho. Vão abrir a sua mente, Simplesmente o fato de você conseguir conectar conhecimentos de matérias que você nunca tinha pensado antes e aplicar aquilo tanto em redação quanto em questões. Eu acho que simplesmente recomendar algum dos webinários especiais que vocês fizeram já é um grande incentivo. Você já havia tentado estudar com outros materiais online? Sim, eu já cheguei a fazer alguns outros cursinhos online. E você sentiu alguma dificuldade que depois de conhecer o Estratégia você superou um pouco? Sim, uma dificuldade que eu encontrava bastante é a questão da especificidade, porque a maioria desses materiais online maiores teria ou um foco só em Enem ou em algum vestibular específico. E eu acho que o ponto do Estratégia ter materiais específicos para bancas específicas faz muita diferença, porque você se preparar para uma prova da FUVEST é muito diferente de você se preparar para uma prova do Enem. E muitas vezes não é só uma simples revisão de véspera focada que vai fazer a diferença. Beleza. E a sua rotina de estudos, assim, depois que você conheceu Estratégia Vestibulares, quais técnicas você adotava para si, as principais, né? E como que a estratégia te ajudou a se manter nesse ritmo? Então, a principal estratégia que eu adotei para mim, sobretudo na reta final, foi a resolução de questões. Eu acho que a chave para aprovação é você entender o estilo da sua banca e entender aonde você está falho. E tanto os cursos de sprint quanto o banco de questões foram ferramentas vitais para isso. Para eu entender onde eu estava falho, para entender o jeito que a minha banca cobrava e eu chegar na prova o mais lapidado possível. Nesse processo de lapidação, quais foram teus maiores acertos e erros? Não falando de matéria, mas no processo. Bom, primeiramente, eu acho que é válido falar que eu passei por alguns problemas psicológicos ao longo desses anos e eu negligenciei isso por um bom tempo. Eu acho que começa aí um erro gigantesco. Para você se dedicar antes de chegar em algo, você não pode, querendo ou não, o processo seletivo é uma prova. Então, antes de tudo, você tem desempenho. Para você ter um desempenho, você precisa ter uma saúde física e mental de acordo. Então você não pode ficar 100% focado nos estudos e sacrificar seu sono por isso, sacrificar sua saúde mental, sacrificar sua saúde física. Então acho que o primeiro ponto é ter um equilíbrio. Eu vejo muitos estudantes que deixam de dormir e passam 20 horas estudando, 16 horas estudando por dia. E dizem que funcionam para eles, eu entendo isso, mas eu particularmente discordo. Eu acho que você tem que saber entender suas necessidades e respeitar elas. Se você está começando a estudar agora, não adianta você querer estudar 12 horas por dia, porque você não vai aguentar esse ritmo, vai dar 2 meses e você vai ter que parar. Se você não está bem, não adianta você focar apenas em estudar, porque vai chegar na prova, por mais que você tenha adquirido muito conhecimento, você vai ter um desempenho ruim. Então acho que a principal chave é você saber ter equilíbrio entre a preparação e cuidar de si. Porém, não usar o cuidar de si como desculpa negligenciar, porque às vezes você pode pegar e falar:
Ah, eu tô cansado, vou tirar o dia pra descansar, beleza. Daí no outro dia, ah, não, eu ainda tô cansado, acho que vou sair tomar alguma coisa. Terceiro dia, ah, vou descansar hoje também. Não, aí você já tá negligenciando. Tem uma diferença. Você também tem a disciplina pra saber até onde você está respeitando suas necessidades e até onde você está procrastinando. Isso faz muita diferença. Massa, maravilha. Você chegou a pensar em desistir em algum momento e se pensou, como que você fez para se motivar na sequência, assim? Ou demorou um tempo? Como foi isso? Diversos momentos, na verdade, até por questões socioeconômicas, por questões do dia a dia, por questões de tempo mesmo, querendo ou não, fiquei 3 anos tentando, né, até esse momento. E uma coisa que eu sempre usei para me motivar foi relembrar o motivo pelo qual eu queria fazer medicina. Eu tinha um objetivo claro, eu sabia que eu queria isso, e é uma coisa que eu digo até para quem está pensando em mudar de curso. Porque muitas vezes você tem essa opção não por dúvida em relação ao que você quer, mas por medo de não conseguir, ou por receio, ou por sentir que não está chegando lá. Maravilha, maravilha. Depois de contornar toda essa situação, você começou a cuidar melhor de si e foi passando esse processo todo, altos e baixos, chegou aquele momento bem próximo da prova, que é quando a gente está mais pilhado, focado, né? E a gente está mais assim, agora tenho que cortar certas coisas da minha rotina. Nessa reta final, mudou algo na tua rotina? O que você fez de bom que te ajudou? Uma coisa que me ajudou foi... Eu comecei a sentir uma certa ansiedade. E uma coisa interessante que eu aprendi ao longo da preparação é que a ansiedade nem sempre é ruim. Às vezes você pode usar a ansiedade como uma aliada a seu favor. Então eu usei essa ansiedade que me dava uma ânsia de estudar e uma atitude, eu sentava e resolvia questões. Eu chegava a resolver, sei lá, 3 provas por semana, resolver, que eu digo, resolver e olhar as resoluções detalhadamente, resolvendo os pontos que eu tinha problema para lapidar e não deixar nenhuma dúvida dentro daquelas 90 questões. E eu acho que a principal diferença que eu acho que fez pra mim, justamente em relação aos outros anos, foi isso. Aprender a usar essa ansiedade não como uma coisa pra me paralisar ou pra me deixar com receio, mas como um impulso pra estudar mais. Mas nesse período aí, vamos falar agora mais sobre o estudo. Você costumava fazer mais simulados, pelo que você falou, e provas antigas. Você chegou a fazer resumos, revisões de conteúdo? Sim, eu tinha o costume de assistir revisões e uma coisa que me ajudava muito é assistir a revisão e montando meu resumo na mão. Muitas vezes eu nem olhava depois, mas só o ato de eu acompanhar aquilo e escrever da minha forma já fazia muita diferença. E daí complementar aquilo com as questões que eu fazia. Simulados eu não cheguei a fazer tantos, talvez eu devesse ter feito mais. Mas eu sentava e resolvia, sei lá, 90 questões ao longo de um dia. Então ficar com a bunda sentada na cadeira 8 horas resolvendo aquelas questões já me ajudava a treinar tanto o psicológico quanto o físico para você ficar ali resistindo à prova. Você treinava também o momento ali, né? E nesse dia que você acordou para ir fazer a prova, você se sentiu ansioso? Você fez alguma coisa para controlar essa ansiedade? Apesar de tudo, eu não estava tão ansioso, porque, que nem eu falei, foi a diferença entre esse ano e os outros. Eu aprendi a usar essa ansiedade a meu favor. Então, tipo, eu usei isso para manter o foco, manter a concentração, mas eu não estava nervoso porque eu sabia tudo que eu tinha feito e eu sabia que caso não desse certo nessa prova, ia ter outro ano que vem e tá tudo bem. Eu já ia ter evoluído em relação ao ano anterior. Maravilha. Mas agora você passou, deu certo, Não, não agora vai deu ter que certo. pensar no ano que vem. Graças a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre o seu curso. Sim. Como que você escolheu esse curso? Como surgiu o teu interesse? Então, cara, eu escolhi medicina, na verdade foi um pouco aleatório. Eu tava com meu pai um dia no hospital, ele tava internado, tava lá de acompanhante. Daí eu fiquei olhando o trabalho dos técnicos, das enfermeiras, dos médicos. E daí eu me interessei por aquilo e falei, cara, vou fazer medicina. Sim, bem aleatório. Isso foi em 2019, 2 semanas antes do Enem. E daí eu fui fazer o Enem, eu não tava muito pilhado, até porque eu não tinha estudado para aquilo, só resolvi algumas provas antigas, fui fazer. E daí eu quase consegui uma bolsa pelo ProUni. Eu falei, olha, acho que dá. Então daí nos anos subsequentes eu insisti, eu cheguei até a começar uma faculdade de biologia, que depois eu desisti por causa da pandemia. Daí eu fui estudando, nesse meio tempo foi a pandemia, que daí eu comecei a usar os materiais de estratégia. E depois que passou a pandemia eu consegui a bolsa no cursinho presencial e fui conciliando os dois. E daí, conforme todo esse processo, eu fui refletindo sobre a minha escolha de fazer medicina, porque foi uma coisa um pouco aleatória. Mas daí é interessante, porque o que às vezes parece aleatório é o que a gente não percebe as nossas razões. E quanto mais eu pesquiso sobre o curso, e tanto no sentido acadêmico quanto no sentido profissional, eu entendo que é o que eu quero fazer para minha vida.
Então, eu acho que a escolha, muito mais do que um fator profissional, está atrelado a uma meta da minha vida que eu tenho. Show de bola. Não existe nada que a gente faça na nossa vida que não seja, que não vá fazer sentido lá na frente, né? Sim. Sempre vai ter alguma coisa que vai ligar esses pontos uns aos outros. Show de bola. Depois que você começou a se interessar pela medicina, você deve ter conversado com seus pais, com seus amigos, não sei se você tem irmãos. Assim, você teve apoio durante esse período todo e quem te apoiou? Se teve Então, apoio. eu tive apoio, mas eu passei por uma realidade que eu imagino que muitos vestibulantes também passam. Que, sei lá, você tem apoio no primeiro ano, no segundo vai, chega no terceiro já, não, muda de curso, não vai dar, você sabe que é difícil. Isso das pessoas próximas, né? Das pessoas mais afastadas, sei lá, você fala que é da medicina, não, mas é difícil, faz outra coisa. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque você ter bem claro o que você quer, isso não só para medicina, para qualquer curso ou qualquer outro objetivo na sua vida, você ter bem claro o que você quer é vital para você saber a linha entre você tá sendo teimoso e você tá sendo persistente. Porque muitas vezes as pessoas vão falar que você é teimoso, mas na verdade você só tá perseguindo aquilo que você quer. E por mais que elas não te deem um apoio incondicional, elas vendo a sua dedicação para aquilo, elas vão pelo menos aceitar. E uma hora, se você insistir, vai dar certo. E você então passou no vestibular dos seus sonhos e escolheu a instituição que você queria? Fala sobre essa instituição aí. Na verdade, não foi a instituição que eu queria. Pra ser sincero, eu não almejava nenhuma instituição do SISU, eu nem esperava muito passar pelo Enem. Mas aí, dentre as minhas opções, eu tinha algumas universidades que eu podia escolher com a minha nota para medicina. Daí a minha primeira opção seria o UFSCar, mas apenas por uma questão geográfica. E depois eu analisei algumas outras opções que tinham uma instância mais ou menos parecida, o FMS, o FF, a Universidade de Alfenas, que eu esqueci o nome agora. E todas elas tinham uma distância mais ou menos parecida e eu tinha a possibilidade de passar em todas, assim, mais próximas. Eu passei em outras, mas essas seriam as mais próximas. E eu acabei escolhendo o UFF tanto por ela ter uma estrutura acadêmica sensacional. Como eu disse, eu não tenho uma situação socioeconômica muito boa, então eu dependo de auxílio da faculdade para me manter. E lá é uma faculdade que eu posso ter isso e também perseguir uma carreira acadêmica, que é uma coisa que eu já almejo faz algum tempo, porque eu tenho muita vontade de lecionar algum dia. Pô, show de bola, maravilha. Você vai mudar então para o Rio? Isso, se tudo der certo, eu tô indo pra Niterói. Ah, legal. Você mora hoje em dia em? Botucatu. Na área que você escolheu, você tem alguma referência ou algumas referências que você pode assim mirar e falar, eu quero estudar o que esse cara está estudando, eu acho que esse cara assim tem um pensamento nessa área legal? Eu não tenho uma referência específica, mas eu não... eu não tenho uma referência específica, até porque eu não tenho uma vontade necessariamente de seguir algo. Como eu falei, eu quero uma carreira acadêmica, Entendi. só que seria algo mais focado para lecionar mesmo, que é uma vontade que eu tenho já há algum tempo. Porém, eu me interesso bastante pela área de oncologia e eu já desenvolvi alguns projetos em genética. Então, talvez seguir alguma coisa nessa linha de marcadores ou tratamentos em oncologia, acho que seria bem legal. Pô, massa, massa. E na vida, você tem alguma referência, alguma... Não precisa ser um ídolo, alguma coisa desse tipo, mas uma referência de comportamento, de algo que você almeja para sua vida, algo desse sentido. Se eu for pegar uma pessoa, talvez Madre Teresa de Calcutá. Legal. Porque o ponto dela principal era tratar todo mundo com amor e ajudar as pessoas que precisam. Isso é muito do ponto que eu quero fazer em medicina. Eu não almejo ter especialidades complicadas, eu não almejo ter grandes títulos, tanto que nesse momento o meu objetivo principal é me formar clínico geral e atender em plantão mesmo. Eu quero atender quem está precisando naquele momento, eu não almejo casos complicados, nem nada do gênero. Então eu não tenho grandes referências acadêmicas. Legal. Mas eu diria que eu tenho referências de cuidado, talvez. Massa. Você pretende seguir nessa área e você deve saber que tem várias pessoas ali que queriam estar no seu lugar no momento. Sim. Tem várias pessoas que estão tentando, que vão passar mais um ano ou dois tentando. E que dica você pode dar para essas pessoas, para elas estarem nesse momento que agora você entende que é uma coisa que as outras pessoas gostariam de estar também? Cara, eu acho que a principal dica que eu dou é cuidado, voltando naquela questão do equilíbrio. Cuidado pra manter a sua rotina e também, mas sem descuidar de si. Cuidado pra escutar os outros, cuidado pra persistir no que você quer, mas também não cair na teimosia. Cuidado pra seguir no caminho que você escolheu, mas também não insistir naquilo por simples conveniência.
Eu acho que a principal chave é você achar o equilíbrio tanto nos estudos quanto na sua vida pessoal. Porque nesse ano eu coloquei a minha cabeça no lugar e mesmo sem achar que eu estava tão preparado quanto eu poderia estar academicamente falando, eu acho que deu certo 90% por isso. Então acho que achar o equilíbrio e colocar a cabeça no lugar é a primeira coisa antes de tudo. Maravilha. Para finalizar aí, aquele clichê de entrevista, como você define o Estratégia Vestibulares em uma palavra? Foda. Então, top. Valeu, pessoal, por assistir aqui a nossa entrevista com o Maurício. E se você gostou da entrevista, está interessado aqui no nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Valeu!